Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje tá especial esse episódio. A gente vai falar sobre vinhos da Califórnia e tem convidado. Vem comigo. Cheers! E para me ajudar nessa missão de falar sobre vinhos da Califórnia, eu tenho aqui comigo hoje quem? Sasha da Califórnia Dreaming. Tá bem-vindo, cara. Prazer, Rodrigo. Prazer é Bom todo estar aqui meu. com vocês, falando um pouquinho de vinhos californianos e contar um pouquinho aí do que a gente tem aí no mercado. Muito especial, Sasha. Me diz uma coisa, cara. California Dreaming, que é a empresa que você representa hoje, é o braço de uma vinícola da Califórnia, né, cara? Exato. Só que aqui no Brasil, né? Como é que é essa história? A vinícola chama-se Next Wine, né? Next Wine. Next Wine Company, localizada em Lodi. Ah, ela tá em Lodi mesmo? Está em na Lodi, Califórnia? nosso headquarter é Lodi. Legal. E aí, quando nós abrimos o braço comercial que faz a importação e a distribuição aqui no Brasil, nós abriram- escolhemos o nome California Dreaming. Por quê? A gente já usa muito, né, nas nossas publicações a música do Mamas and the Papas de fundo, né? muito Mas é show. domínio público já, então já tem mais de 50 anos, não tem problema, Show, né? show, cara. E sem dúvida nenhuma a gente quer trazer um pouquinho desse sonho californiano de um ótimo vinho para o mercado mundial, brasileiro. né? E isso é muito legal, né? Porque quando a gente pega vinho americano no geral aqui no Brasil, geralmente o quê? Preço lá em cima, porque na maioria das vezes vai ter intermediário, ou o vinho é muito simples para chegar com custo-benefício, e aí a vinícola decidiu investir então num braço brasileiro. Isso acaba, obviamente, agregando custo-benefício bacana aqui para o Brasil, né? Isso é bom, né, cara? Muito bom. A nossa proposta está muito alinhada a isso, Rodrigo. A gente, quando pensou em entrar no mercado brasileiro, nós olhamos e mapeamos o que tinha de vinhos disponíveis e percebemos que ou você tinha vinhos de entrada, Muito simples, né? simples Muito- para o padrão californiano, Aham. né? Ou você tinha vinhos de altíssima ou alta gama, né? Trazendo, né, um posicionamento muito diferente daquilo que o mercado estava Muito acostumado. nichado, né? Muito nichado. É. E aí nós olhamos tudo isso e falamos, poxa, precisamos ter aí um portfólio que atenda essa faixa e faz parte da filosofia da empresa, o custo-benefício ser o melhor Show. possível, né? A gente conseguir entregar tudo aquilo que o cliente ele paga por cada gota de vinho. Show. A Vinhos de Bicicleta se responsabiliza por encontrar os achados aí do mercado do vinho. Faz todo sentido, então, vocês estarem aqui com a gente. Inclusive, já spoiler aí pra galera, vai ter vinho da California Dreaming no nosso clube, tá, galera? Mais pra frente aí já tá selecionado. Hoje a gente trouxe... lógico, vamos falar um pouquinho sobre a história dos vinhos na Califórnia, mas só pra gente poder brindar aqui, a gente vai começar com o Zinfandel de Lodi. Exato. E fiquem até o final deste episódio, porque tem um ícone da Califórnia que está no decanter agora, pra gente degustar depois. Então vamos brindar aqui, Sasha? Vamos brindar. Saúde, meu. Ou Saúde. melhor, Cheers. Isso aí, cara. Ó. Nossa, vinho bom, né? Zinfandel é bom demais, cara. Mas, ó, falando um pouquinho pro pessoal, então, sobre a história, porque tem pouca gente que sabe como começaram os vinhos na Califórnia, né? Que a gente sabe que eram missionários. Isso não é diferente do que foi aqui na América não, do Sul, exatamente. né? Missionários espanhóis que estavam ali no México e aí subiram para o que hoje é a região da Califórnia, que até já pertenceu ao México no passado. Exatamente. Mas foram missionários espanhóis que acabaram levando o cultivo de vinhas e essa cultura do vinho para a Califórnia, assim como várias outras regiões aqui que a gente tem na América Latina, né? E aí, o que você conta um pouquinho mais dessa história? Como que é a linha cronológica? Não, aí? dentro do que você falou, eu acho que é legal falar porque as missões, né, que ocorreram na Califórnia no século XVIII, elas duraram mais ou menos 60 anos. E essas missões eram justamente, né, missões católicas Aham. para levar o catolicismo ali.
E aonde eles se estabeleciam era uma igreja, um anexo e um vinhedo. E um vinhedo, sim. Porque o vinhedo, claro. o vinhedo para produzir o vinho da missa. Alimentação né? também. Exato, isso né? aí, Então né? faz parte de todo esse processo. Muito E legal. aí, inclusive, né, uma das primeiras uvas, né, é a Mission, né, É, que a se La fala, Mission, né? Aqui era né, La Mission e lá é a Mission, né? que Lógico, é, né? que é, que, né, é a Chica Crioula, que se Aham. fala bastante, né, um dos nomes dela, e que, obviamente, teve um papel fundamental ali em se colocar o vinho num cenário que, quando as missões elas começaram a acabar, e hoje, basicamente, depois elas viraram ruínas, os vinhedos permaneceram. Permaneceram. Então ainda esse bem. foi o legado que todas essas missões deixaram para que o vinho tivesse continuidade na história da vitivinicultura californiana. É. E o que pouca gente sabe, né? Que isso, né? Que nos Estados Unidos, então não foram os britânicos que levaram a cultura do vinho para a Califórnia, né? Exato. Foram os ingleses, os espanhóis que subiam ali do México nessas missões, Exato. né? Católicas. Foram os né? mexicanos, e é por isso que você tem as cidades, né? Santa Cruz, São José, Santa É, Bárbara, tudo realmente com essa influência mexicana e É. essa influência católica, né? Exatamente. E depois, que até faz parte do ícone que a gente vai degustar logo menos, que tem até um nome italiano, certo? Sim, totalmente. Depois desse período passado aí, das missões e tal, das missões, vieram os imigrantes europeus, só que em outra fase, né, na Califórnia, né? Em outra fase, porque a partir do momento que você teve o fim dessas missões e a corrida do ouro, mais ou menos ali em 1850, você começou realmente a ter um processo de crescimento, né, do cultivo do vinho ou das videiras nos Estados Unidos. E isso acabou Isso em que época? 1850, meados do 1850. século XIX. Legal. E aí sim você começou a ter gente começando a fazer o vinho de uma maneira mais séria. Não só como uma coisa experimental ou uma coisa que estava ligada a uma certa cultura. A uma missa, né? Uma missa, alguma coisa Até assim. porque o vinho de missa, pra galera saber, o vinho de missa era bem simples, tá, pessoal? E na época das missões, não se tinha a tecnologia, o conhecimento que se tem hoje, então era um vinho pouco alcoólico, com mais açúcar residual, porque não conseguia fermentar até o final. Um vinho bem mais simples. Nesse segundo momento que o Sacha está comentando, de outros imigrantes, que foram aí, já tinha italiano envolvido, Sim. né? E quando começou a se levar mais a sério essa produção de vinho, mas até do ponto de vista comercial, aí o vinho, acredito que deu um salto aí de qualidade. Exato. Né? E aí onde você começou a surgir, né, as grandes vinícolas californianas começaram a surgir a partir daí, né? Onde a gente percebe que esse processo ele começou e ele foi interrompido pela lei seca, né? Ah, Que lei seca foi a americana, lei seca, a cara, Grande Depressão. verdade. E aí é onde tudo, na verdade, deu uma esfriada e... Nossa, enfim, as vinícolas devem ter sofrido muito. demais As vinícolas nessa perderam, época, as vinícolas tudo, né? derreteram, como a gente fala no mercado financeiro, elas derreteram de valor. Derreteram, cara. Né? Então muita gente abandonou, muita gente largou. E pós esse processo, né, quer dizer, as coisas começaram a ser retomadas com realmente uma pegada de trazer o processo de uma maneira mais profissional. Mas ainda assim, não fazendo parte do mapa mundial, que eu acho que é onde os Estados Unidos Demorou. e a Califórnia principalmente, porque quando a gente fala, né, Rodrigo, de Califórnia, a Califórnia hoje, né, e basicamente em toda a sua história, ela representou a grande totalidade da produção de vinhos americana, né? Então hoje quando a gente fala o que a Califórnia representa é 84, 85%. 84, 85? Porque só para o pessoal, aí como curiosidade, né, para o pessoal saber, tem aí Oregon e o estado de Washington. Ali mais para cima, que faz um estilo de vinho mais elegante, mais refrescante, Isso. né? Muito de Pinot Noir, uvas brancas. Tem lá perto de Nova York, Nova né? York é o Bastante. terceiro maior produtor hoje americano. Então o segundo maior é Washington com 5% e Nova York Depois hoje vem tem Nova algo York. próximo de 4%. Então você junta esses três estados, você tem praticamente 94 a Quase 95% tudo. da produção de vinhos finos, tá? Agora, tô fazendo uma comparação aí meio de mercadológica. A Califórnia tá para os Estados Unidos como o Rio Grande do Sul tá para o Brasil aqui na produção de vinhos. Né? Exatamente. Ela isso aí. ainda o grande expoente da produção de vinhos. Né? Sem dúvida, sem dúvida. E me diz uma coisa,
eu sei que na Califórnia tem estilões diferentes também de vinho, porque mais ligados à costa, onde você tem a influência do Pacífico com as correntes geladas, também dá para fazer vinhos mais elegantes, com acidez mais alta. E quando a gente vai para dentro do continente, aí já são vinhos mais carregados, com uvas daqueles verões intensos, ensolarados da Califórnia, né? Então tem essa divisão lá. E quais outras divisões dentro mesmo da Califórnia você gostaria de citar aí para o pessoal? A gente acha que tem um relevo bem típico na Califórnia, né? Então você tem toda essa influência oceânica do Pacífico. Corrente né? gelada do Pacífico? Nas regiões que estão costeiras ali, como por exemplo a região de Sonoma, né? Tem uma influência completamente direta com isso. Né? Mas você tem regiões extremamente montanhosas, onde dá um clima extremamente quente também, principalmente de dia. Então, quando você fala, por exemplo, de Napa são verões quentes, muito quentes, com pouca chuva. E isso realmente faz com que essa amplitude térmica, e você sabe bem disso, né? Produzam vinhos de extrema qualidade, com amadurecimento no limite da qualidade daquilo que se pode extrair da uva. Até porque Califórnia, para quem não sabe, tem pista de esqui no inverno, não tem? Tem neve na montanha, galera, da Califórnia. Só que o verão da Califórnia é um dos mais quentes dos Estados Unidos, né? Então essa é realmente essa coisa você sabe por que Califórnia? Na verdade, dessa época das missões, né? Quando começaram as missões, os mexicanos, quando chegaram lá por San Diego, viram dias extremamente quentes e pouco chuvosos. E aí é forno quente, Califórnia. Califórnia é forno quente, é isso mesmo? Meio que então aí é um pouco do que explica, né? E se você fizer a análise da palavra, é mais ou menos acho que o verão é quente. É um pouquinho quente, é um pouquinho. É isso que explica esses vinhos estruturados que a gente tem hoje, né, Exato. Vinhos realmente que têm uma característica bem interessante, né? Então trazem aí uma tipicidade muito grande ali daquele terroir de 1240 praticamente quilômetros de costa. Né? Hoje até a Califórnia, quando a gente fala de vitivinicultura, são alguns dos terrenos mais caros dos Estados Unidos, né? Então, Napa é um dos terroirs mais caros hoje do mundo. Do mundo, né? Perdendo por algumas pequenas localidades ali em Bordeaux. Em Bordeaux. Né? Imagino. Então, assim, realmente a Califórnia, e a gente fala, né? Quer dizer, o grande orgulho nosso em estar trabalhando e trazendo tudo isso para o mercado brasileiro e para essa parceria com Vinhos de Bicicleta é justamente que se a Califórnia ela fosse um país, ela seria o quarto maior produtor de vinho do mundo. Do mundo? Então, para se ter uma ideia do potencial de produção que se existe grande. hoje. Não, a Califórnia hoje, para você ter uma ideia, Rodrigo, tem mais de 4.000 vinícolas, algo em torno de 2021, se eu não me engano, no censo, foram 4.400 vinícolas. Muita a Espanha inteira tem 4.300 vinícolas. Nossa, tem quase o mesmo tanto que a Espanha. Ou um pouquinho mais, né? Então, assim, obviamente, né, guardadas as devidas proporções, a gente tem muitas vinícolas pequenas, né, que tem um trabalho realmente de boutique, né, um trabalho realmente muito pontual com relação à produção, ou vinícolas onde você só compra o vinho indo lá fazendo enoturismo, então você visita e você compra. Você não acha em nenhum outro lugar. Então a gente sabe, quer dizer, que todo esse potencial e todo esse tamanho acaba realmente desenvolvendo o mercado californiano, que acaba suprindo basicamente os Estados Unidos como um todo. Lá lógico, né? Porque os Estados Unidos é se não o maior, um dos maiores mercados consumidores de vinho do planeta. Sim. E é óbvio que os vinhos americanos ainda vão muito para o próprio mercado americano. É difícil até vir para o Brasil pela questão de moeda e tal. Difícil a gente ter vinhos californianos e americanos em geral vindo para cá. E o mercado absorve, é por isso que você não acha. Então, poxa, a gente sabe que tudo que é produzido acaba de alguma forma ficando por lá, né? Então só alguns malucos como a gente que resolve exportar e passar por todo o processo, todo o processo de exportação no caso, né? Pois quer dizer, tudo que a gente sofre aqui com a importação. Tributos, etc., que você sabe bem como é, né? Como é. E eu acho que outros produtores também relataram isso. Parabéns pelo trabalho, cara. E me diz uma coisa, ó, você falou então que a Califórnia tem mais de 4.000 vinícolas.
Tem um perfil de vinícola lá que é mais dominante, assim, são vinícolas maiores ou vinícolas menores? Você sabe dizer sobre isso ou não? Então, são extremos, né, Rodrigo? Tem de tudo um Você pouco? tem, hoje, se você olhar as 10 maiores vinícolas do mundo, você tem pelo menos 4 ou 5 Na americanas. Califórnia. Então, assim, então realmente é um potencial extremamente grande, né? Gigante. Então, de produção e o vinho, né? Ele tem uma participação, por exemplo, na economia americana muito forte, né? Então, estima-se mais ou menos que o vinho injeta algo em torno de 100 bilhões de dólares na economia americana por ano. Muita Né? Então, coisa, cara. realmente acaba sendo algo extremamente relevante quando se fala de um produto único, né? Quem sabe um dia a gente chega a algo parecido com isso aqui no Brasil. Vai demorar um pouquinho. Com certeza. E olha, antes da gente começar aqui a degustar essa maravilha que você trouxe, inclusive, galera, fiquem de olho, tá? Porque os 2 vinhos que a gente vai degustar hoje, tanto esse aqui como a Pérola de Logo Menos, Surpresa. estarão disponíveis no site da Vinhos de Bicicleta. Eu vou deixar os links aí para vocês com desconto especial, mas por tempo limitado. Então fiquem de olho por aí. Vamos só, antes de começar a degustação, falar para a galera sobre o Julgamento de Paris, que é o evento que fez com que os vinhos da Califórnia, ou americanos, na verdade, ficassem famosos. Mais da Califórnia. Mas ficassem famosos para o mundo, né? Isso mudou completamente o perfil, porque, como até você estava falando, depois de lei seca e tal, a vitivinicultura na Califórnia passou por um tempo meio de, né, um pessoal desacreditado, né? recuperação e tal. E os próprios americanos, assim como aconteceu aqui no Brasil, tinham um pouco de preconceito com o vinho americano, né? Só queriam saber do vinho europeu, né? Que era o vinho clássico do mundo naquele período. E aí veio o famoso Julgamento de Paris para comprovar que os americanos também faziam um bom vinho. Conta pra galera aí como é que foi isso daí. Não, o mais legal, né, Rodrigo, eu acho que o Julgamento de Paris, ele tem um filme, né, que foi uma adaptação aí para a história real. Eu acho que vale a pena todo mundo assistir. Vale. Então, O filme é gostoso, é um filme bem legal, passa rápido. E quem gosta de vinho, principalmente, se delicia, pega sua taça e vai ver o vinho. E é com o ator do Harry Potter lá, é o vilão do Harry Potter, cara, que já faleceu. Exatamente, é muito bom. exatamente. Muito bom. E assim, o que eu acho que talvez a principal mensagem, né, que o Julgamento de Paris ele passou, não foi não só beneficiar e abrir para o mundo que existem vinhos além da França. Né? Quer dizer, passou-se, os vinhos californianos ficaram em evidência, então o Steven Spurrier, né, era um lojista, né, inglês, né, que tinha sua loja em Paris. E aí ele fez uma brincadeira, ele promoveu esse concurso justamente em comemoração ao bicentenário da independência americana. Americana, né? Isso é um fato interessante. E aí ele selecionou 10 vinhos tintos e 10 vinhos brancos, né, franceses e americanos. Imagina fazer essa seleção, cara. Que loucura que foi loucura. Naquela época. Não. O Spielberg foi para os Estados Unidos, ficou degustando lá das vinícolas e tal. E aí, deve cara. ter sido demais, né? Quer dizer, o filme retrata bastante disso. É. Mas o que eu acho que foi realmente assim, extremamente valioso, ele ter trazido, e o Steven Spurrier mesmo fala que o resultado, que todo mundo sabe, surpreendeu, mas ele teria ficado muito contente com o 2º ou um 4º lugar. Sim. Mas quando ele levou isso, e o júri era composto por especialistas, críticos europeus, né? Críticos europeus, né? Quer dizer, acho que, se eu não me engano, só tinha um americano, né? Sua maioria eram críticos europeus. E aí, E todo mundo esperava que os franceses ganhassem ali as cegas, né, cara? Era o esperado, né? Esperava uma surra, né, dos vinhos franceses, justamente comprovando aquilo que eles acreditavam, né? Vinho californiano, vinho americano, nunca, imagina. A gente aqui produz vinho há séculos. Ok, verdade. E aí começaram com os brancos, né? Todos Chardonnay, né? E aí os juízes começaram a fazer as suas anotações, tudo. No final de tudo, o que deu? O resultado? Deu? Chateau Montelena, Chardonnay, 1973.
que Porque pegou... o evento aconteceu em 1976 e a Sim, safra do era Montalena é 73. 73, é isso aí. E aí, quando tiveram, diz que os juízes começaram a conferir a ficha para ver se a pontuação estava correta, certa, porque eles não acreditavam que a pontuação que eles deram Como? para o vinho californiano Como? foi superior ao vinho francês. E aí, enfim, acabou dando tudo certo, foram para os tintos, né? E nos tintos fizeram novamente, só que eles estavam morrendo de medo de perder os tintos novamente. E aí, quando aconteceu de novo toda a avaliação, pontuação e etc., e deu-se o resultado para o Stag Sleep, né? 1973, Cabernet Sauvignon. E detalhe, o Stag Sleep levou primeiro, aí o francês foi segundo, terceiro e quarto. Ah, é? Mas o primeiro não teve jeito, eles não conseguiram levar. E aí sim foi extremamente... E aí disse que eles ficaram malucos, né? E tinha gente de renome ali como jurado. Tinha um diretor da Romanée Conti, né? Então tinha, né, na verdade, críticos ali extremamente importantes e relevantes na época. O próprio Steven Spurrier foi um dos juízes, né? Então foi uma coisa que aconteceu e que, sem dúvida nenhuma, acho que a grande lição e o que ficou de aprendizado com relação ao julgamento de Paris foi que existia-se bons vinhos, ou melhor, ótimos vinhos fora da França, né? Que ainda se tem todo o respeito, tem todo um legado, uma história, né? na construção do que o vinho é hoje, né? A escola que é a França para o vinho, mas assim ficou tudo aquele gostinho de que não só a Califórnia, mas você podia encontrar... Eu acho isso. Então, eu acho que a Califórnia, eu acho que o julgamento de Paris, ele em primeiro lugar, ele trouxe algo muito interessante focado na Califórnia, em vinhos californianos, mas ele abriu as portas para o mundo. Quer dizer, vinhos do Novo Mundo, porque até então não se tinha bons vinhos fora do Velho Mundo, Europa. Então, assim, quando na verdade se enxergou que se poderia fazer tudo isso... Surfaram nessa onda Chile e Argentina. Totalmente. Austrália, África do Sul. Não, aí tá surfando ainda. Eu acho que hoje, a gente vê, e cada vez a gente vê bons vinhos ou ótimos vinhos saindo dessas regiões. Pois é, né? 1976, é isso. A gente está vendo esses frutos agora. E depois de 20 anos ele fez um novo concurso, né? Acho que você sabe disso, ligado, né? Tô ligado. E aí não deu precisa falar Estados Unidos que deu de novo. De teimosia, vamos testar, bingo, não teve jeito. De novo, não teve como. Bicho, vamos agora, né? Estamos aqui com o... Como que é a pronúncia correta aqui? Na verdade é o Hansen Cellars. O Hansen Cellars é um vinho nosso, extremamente elogiado, é um best-seller, é um vinho que realmente agrada todo mundo que gosta de vinhos mais encorpados, né? E é Zinfandel, né, Ele é Zinfandel e ele é um vinho, por exemplo, da nossa linha intermediária, né? Então, a gente dá uma ênfase no Zinfandel porque o Zinfandel é uma casta típica da Califórnia. Então, hoje, todo mundo que fala de vinhos californianos quer saber dessa... fala de Zinfandel, né? E o Zinfandel, até para trazer, né, um pouquinho... Que é primitivo, galera. É primitivo, galera. Então, na Itália é primitivo e Zinfandel... Só que o Zinfandel, na verdade, se adaptou extremamente bem lá, né? Então, existem regiões, né, e principalmente a região da onde vem esse vinho, que a Zinfandel é a uva mais plantada. Em Lodi? Em Lodi. Esse vinho especificamente é de Lodi, galera, só para vocês saberem. Uma região bem renomada, onde a Zinfandel tem sua... Tem a sua história. Sua história e é uma protagonista, né? Tem a sua história e, assim, o que é interessante, que a Zinfandel é a uva mais plantada, Rodrigo, de Lodi. Lodi fica no centro da Califórnia, né? Então, quem você for olhar ali, a gente chama de Inland Valleys, né? Então, que é uma região bem central. Que tem uma influência montanhosa muito forte, né? Diferente, por exemplo, de Napa e Sonoma, que recebe uma influência muito forte do Oceano Pacífico. Aqui, então, é mais continental, então. Mais continental, mais para dentro. E mais montanhosa. Mais montanhosa, quer dizer, onde essa área de vale, ela deixa realmente um clima, principalmente de dia, muito mais quente, mais abafado, quente. Né? Ótimo para amadurecimento, né? Exato. E a gente, por exemplo, Zinfandel é a uva mais plantada, porém não é a que se produz mais, que é a Cabernet Sauvignon. Por que não é? Porque a gente tem muitas vinhas velhas lá, que é uma característica muito grande de Lodi com relação ao Zinfandel. E aí pouco produtivas, né? Pouco produtivas, se extrai pouco. Então você tem uma região... fruto
maravilhoso, né, cara? Então hoje facilmente você encontra vinhas, né, em Lodai com mais de 60, 70, 80 anos produzindo. Legal, A gente cara. inclusive tem na nossa área de vinhedo algumas umas plantas bem antigas, que ainda produzem alguns cachinhos que você acaba legal, tratando com um carinho diferente. Que legal. A gente trouxe aqui da zona da vinícola, tá? Esse e o outro vinho que a gente vai degustar são de Lodai. Vocês têm outros vinhos de vinhedos, né, em outras localidades? A nossa vinícola, ela tem uma característica dela produzir vinhos da Califórnia inteira, né? Tá. Então, hoje a gente produz vinhos de várias das principais regiões californianas, principalmente Lodi, que é a nossa região matriz, né? Mas a gente também produz muita coisa de Napa e Sonoma, que são as grandes regiões icônicas, né? Falamos de julgamento, né? De Paris, Napa, né? Só pra vocês saberem, galera, o Sasha e a California Dreaming estarão no nosso festival que está chegando aí, Festival Vinhos de Bicicleta. Então, hoje a gente está provando esses aqui, né? Vai provar esses Zinfandel e depois a surpresa. Mas, para quem quiser degustar outros vinhos californianos de outras regiões da vinícola que o Sasha representa, é só vir aqui no Festival Vinhos de Bicicleta que vocês vão se deliciar com vinhos californianos. Vamos falar um pouquinho mais desse aqui então. Vamos fazer a análise dele. E ele é um corte, né? Ele é um corte. Ele é base Zinfandel e tem... Então, Rodrigo, na verdade é uma característica da Califórnia produzir blends, né? Uhum. Então, sejam red blends ou white blends, né? A gente sempre, em muitas e muitas situações, produz vinhos com mais de um tipo de uva. Esse não é diferente, né? Ele é uma base de Zinfandel, né? Mas ele também tem duas uvas que... Não sei se você consegue identificar alguma coisa diferente. Vamos lá. Não sei, cara. Ó. Tô sentindo aqui uma fruta bem madura, na verdade no estágio de geleia. Total, exato. É geleia. Exato. É bem nesse vinho. E é um mix de frutas vermelhas com frutas negras, mas é geleia, né? É bem... Sim, traz esse amadurecimento, né? Traz esse... E aí, logicamente... Só que ele tem a coisa da madeira, né? Tem porque ele tem quanto tempo em madeira esse vinho? Esse vinho ele tem 18 meses em barrica. Bastante tempo, cara. E curiosamente, esse vinho é o único vinho que a nossa empresa produz com barricas de carvalho americano. Ah, esse aqui é americano? Esse é americano. Faz o coco e a baunilha, coco e baunilha, né? sim, mas ele aparece em determinado estágio, tá você aqui. percebe. Tá aqui. Né? Você tem um cassis, você tem alguma nota secundária ou terciária de cravo, especiarias, né? Você tem alguma pimenta seca, alguma coisa assim. Bem complexo esse vinho. Bem complexo. Não, esse é um vinho que eu falo, você tem que abrir ele e degustando gole por gole, né? Com o americano, sip por sip, para você poder ir pegando e ele vai mudando em taça, né? É uma característica muito, muito forte disso. Não é o vinho, eu concordo contigo, não é o vinho para colocar pra galera e acabar rápido com a garrafa. Tem que ser um vinho para... Não é. Esse é um vinho que ele acompanha bem alguns pratos, realmente num processo de harmonização, em pratos um pouco mais estruturados, né? Um pouco mais pesados. Um leitão a pururuca, cara. Você adora leitão a pururuca, eu também, então agora você pegar, né, vamos dizer assim, os Malbecs vão muito bem com uma carne vermelha, um bife de ancho, mas esse aqui também vai. Esse é bom, então cara. Esse vinho, quando a gente abre ele num churrasco e você come com uma carne bem feita, né, mal passada, ele fica perfeito. Bom demais. Num ponto muito certo. E olha, uma coisa que a galera não tá vendo aqui, mas eu estou aqui no contrarótulo, eu não senti no aroma nada sobrando de álcool, mas ele tem 15,9 de álcool, cara, 15,9. Como assim, Sasha? Que uva evoluída é essa aqui, cara? É um rojão, né? Um rojão, cara. Esse é um rojão. Esse vinho, né, é um vinho que eu acho que justamente esse amadurecimento é muito por conta da qualidade, né, das uvas que a gente acaba utilizando, amadurecidas, né, o processo, quer dizer, o próprio terroir que traz essa característica de amplitude térmica e o processo, né, porque um grande vinho se faz não só no vinhedo, mas se produz na cantina, né? Ó, 15,9 de álcool na boca, não tá sobrando, no nariz não sobrou, na verdade na boca o que ele faz? Ele esquenta nosso paladar, um vinho mais quente, um vinho mais estruturado, ótimo para comidas igualmente estruturadas. O que eu achei legal dele
o açúcar residual não tá, Não tá. sobrando Tá. desagradável, tá muito bem. gostoso aqui. Tá bem Na integrado. verdade, acho que vai ser legal até para harmonização. Ele tem usar. algo próximo de 6 gramas por Que litro não é de nem açúcar, tanto, que não né? é muito para um vinho desse porte, Desse realmente porte. está tranquilo. E a acidez dele ainda está presente, que é o mais importante, para não ficar um vinho enjoativo, para não virar um xarope, né? A acidez tem que contrabalancear todo esse peso, essa estrutura, esse álcool, esse açúcar. Então a acidez ela tá aqui fresca. Poxa, para um vinho safra 2018, maravilhoso. E eu acho que é o que a gente tá falando da questão do blend, né, Rodrigo? Você não me falou, né? A gente Quais são começou, as mudamos o uvas? assunto, né? Vai e volta. Vai e volta. Ele tem 3 uvas, né? Uma base de Zinfandel com algo em torno de 80% e os outros 20% são divididos entre 2 uvas, que é o Petit Syrah Petit Syrah, que e legal, o Alicante cara. Bouschet. Nu? Então sei. Então assim, é aí que entra a mágica e a Entendi, mão a do mágica. enólogo para fazer com que ele chegue na melhor combinação possível dentro do propósito da criação do vinho, que leva o sobrenome da família proprietária da vinícola, proprietária. que é a família Hansen. Hansen Cellars. Cellars Cantina, né? Como se fosse cantina. Na tradução mais ao pé da letra seria Armazém, seria cantina, cantina onde se produz efetivamente o vinho, né? E, cara, tá muito bom. E o mais legal, né? Petit Syrah traz cor, traz tanino. Alicante Bouschet, que você falou, Alicante traz Bouschet. cor, traz tanino. Zinfandel traz cor, traz tanino. Então é um vinho realmente hiperlativo, uma delícia. Mas tá na hora, né? Vamos pra surpresa? Vamos fazer a mágica aqui? Vamos fazer a mágica. Vamos? Vambora. Será que vocês estão preparados para a surpresa? Vocês não Podia estão estar preparados? dentro de uma cartola o decanter, né? Vamos lá, galera. Tchan! Chegou! Este Tá aqui. vinhaço ícone, cara. Apareceu. Rafael Garbarino, o vinho. Me conte isso. Safra 2008. Voltamos 15 10 aninhos. anos do anterior, né? 10 anos, 15 aninhos de envelhecimento com essa cor de jovem. Me conta sobre este vinhaço aqui que você trouxe pra gente degustar, Sasha. Rodrigo, esse vinho é uma joia que a gente produz lá em Lodai, tá? É um vinho que... É um ícone. É um ícone, Justo. sem dúvida nenhuma. É uma homenagem pro bisavô do proprietário da vinícola, Que legal. que é o cara. Sr. Jeff Hansen. Né? Tem até vocês não estão, a gente vai mostrar. Tem a foto do Bis Do aqui, passaporte. Cara, do passaporte do Bis aqui. O Raffaele Garbarino, ele migrou da Itália, né, de uma cidade chamada Chiavari, ali perto do Mar da Ligúria, para baixo de Milão, né? Então, no norte da Itália, em 1908. E aí a foto do passaporte, inclusive, é de 1909. E ele foi para Sierra Foothills, que não é longe de Lodai, né? Então Trouxe umas mudas, ele pegou umas mudas de Zinfandel de lá, plantou em Lodai e durante décadas foi um vinho que foi produzido apenas para consumo próprio, que é a grande tradição de imigrantes italianos de se produzir o seu próprio vinho. E aqui, né, a gente pode ver a assinatura dele, né? Então é uma assinatura... É a assinatura, é a assinatura dele mesmo. É a Cara, assinatura é um vinho dele. todo especial. E aqui o brasão do vinhedo, né? Que leva Cinque Terre porque são 5 uvas plantadas. Né? Então, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Tannat, Malbec e Petit Verdot. Esse vinho aqui só falta o Malbec. Esse aqui tem as outras 4. Tem as outras São 4, cortes né? delas. Então, obviamente, com uma proporção um pouco maior do Cabernet Sauvignon e do Cabernet Franc, praticamente metade. Né? É um pouco mais da metade e o restante é dividido entre as 2 uvas. O Tannat tem uma participação interessante, então já estou entregando, Vale, né? Não cara, poderia, vale tudo aí. já estou dando spoiler do vinho antes da hora, mas assim, nada. o Tannat aqui está bem presente também, ele tem basicamente, vamos dizer que é Cabernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc os 20 e poucos por cento e quase 30% de Tannat, e o restante acaba sendo do Petit Verdot. Então, é um corte, assim, lógico, mais alternativo, mas é basicamente um corte bordalês mesmo, totalmente, né? totalmente bordalês. Corte bordalês feito na Califórnia, né? Agora, falando um pouquinho do processo desse vinho, né? A gente sabe, esse vinho tem todo um manejo especial no nosso vinhedo para a produção desse vinho.
Esse vinho ele é só produzido em safras especiais. Ah, ele não é feito Ele não é um vinho feito normalmente, todo ano, quer dizer, até porque precisa atender alguns requisitos mínimos de qualidade para a produção dele, né? Agora, o vinhedo todo tem cuidados muito especiais, né? Então a gente tem o próprio CEO com a esposa trabalham diretamente no processo desde a poda até a colheita manual das uvas, né? Então existe as vinhas são plantadas, estão colocadas em fileiras com angulação de 45 graus, né? Para justamente São os melhores vinhedos, então. aproveitar melhor a exposição solar, né? Então a gente sabe que esse vinho é um vinho que tem um processo, né, de colher ele realmente bem especial, né? Então a gente sabe que ele, quando é feito, ele tem todo um carinho e todo um manejo nele, desde da plantação, né? De quando o vinho foi produzido até... É o filho predileto da vinícola. É o filho predileto. É o ícone dos caras. Tem. E aí a gente, logicamente, tem o pós, né? Colheita e produção. Tem aí sim todo um processo que esse vinho ele tem passagem de 36 meses por barrica. 36 meses, cara. E mais 10 a São 3 anos, cara. E de 3 10 anos. a 14 meses em garrafa antes dele ser soltado, antes Pro dele ser mercado. colocado para venda normal. Ou seja, um 2008 dele, beleza, ele já está no ponto de consumo, mas pode guardar um vinho desse quanto tempo mais? Ah, não, esse vinho tranquilamente, né, segundo o nosso enólogo, Aham. a gente pode deixar ele armazenado na sua adega quietinho, esquecido e adormecido por mais 20, 25 anos. Nossa, cara. A gente está falando de um grande vinho europeu. A gente tá falando do Brunelão, World Class, um vinho, Barolo, sem dúvida, um Rode Brion, É. vinhos realmente que trazem uma estrutura e uma complexidade muito grande, né? Então, esse vinho, né, eu falei de passagem por barrica, mas são barricas francesas, tá? Então, esse aqui são só barricas francesas. 3 aninhos. Boa parte das barricas de segundo e terceiro uso e uma parcela menor de primeiro uso. E tudo barrica francesa. Tudo barrica francesa. E me diz uma coisa, são 4 uvas nessa safra 2008 aqui. E elas foram vinificadas separadamente, depois o corte, como é que é? Exato. Foram vinificadas separadamente, depois foi composto o corte, em momentos diferentes de amadurecimento dentro das barricas. Nossa senhora. Sabe o que eu gosto de brincar? Eu falo que ele é um clone melhorado do Opus One. Ô, louco! Eu tô sendo ousado, vai Tá ter sendo ousado, vai ter hein? gente que vai me xingar, vai ter gente que vai falar, pô, esse americano aí, Esse ele cara tá aí. falando besteira, ele tá sendo arrogante. Mas não, gente, por quê? Porque ele tem uma entrega extremamente grande. E assim, pelo que quando você tá você falando. fala, e quando você fala de um vinho, que o Opus One também é um corte de 5 fantástico, uvas, etc. Praticamente Tem um um Bordeaux preço Blend. basicamente 5, 6 vezes maior do que esse. Né? Então, assim, a gente, com toda a nossa humildade, fala que a gente tem o pezinho no chão e consegue entregar um vinho muito bom, extremamente bem feito, com muita história envolvida. 5 vezes mais barato que o Opus. Não vai ser barato um vinho desse. Óbvio que não, porque é um ícone da Califórnia. Exato. Mas é um É o ícone de custo-benefício, Lodai, né? tá? Este é o ícone de Lodai? Esse é um dos vinhos, assim, dos vinhos realmente de uma produção mais limitada e um vinho realmente com todo esse cuidado de produção e manejo. É um vinho que realmente é um dos poucos que você vai achar por lá. Fechamento com cera, né? Cera, uma garrafa de praticamente 750 gramas. Então, assim, é um vinho que tem todo o rótulo, tem todo Eu achei recorte, lindo né? a apresentação dele. Ele é um vinho que realmente, se for para colocar na mesa ali e tal, fazer um jantar, ele causa uma presença. Fantástico. E é um vinho que a gente tá aí há um tempinho já com ele no decanter, mas é um vinho que todas as vezes que a gente decantou ele, por conta da complexidade que o vinho tem, é um vinho que você pode deixar 4, 5 horas e você ir devagarzinho consumindo, que você vai perceber novas camadas, você vai perceber coisas novas vindo à taça. Sasha, muito obrigado. Vamos degustar isso aqui, cara. Já tô com água na boca. Cheers. Cheers. Vamos lá. Nossa Senhora. Que vinho, meus amigos. O final não é longo. O final é infinito. Fica sentindo o vinho aqui. Mas vamos passar as referências. Ó, pessoal. Cara, que vinho, cara. Parece... Nossa, que fantástico.
Ó, rubi profundo, halo acastanhado, óbvio. Rubi profundo, halo acastanhado. Intensidade nas alturas de aroma, né? E ele traz, cara, a fruta, ele não é tão geleia quanto o anterior. Não é. Ele é uma fruta madura só, Sem né? dúvida. Eu acho que É uma fruta negra madura. esse vai Ele é muito um pouco mais elegante. vai muito por conta, além obviamente do tempo que o vinho já está aí, né? Eu acho que ele e por conta dessa combinação de blend que eu acho que trouxe realmente toda essa novidade, né? Quando você coloca Muito em boca, complexo, cara. ele é bem complexo, é o que eu falei, é um vinho que a gente percebe muitas notas diferentes ao longo da degustação dele e ele traz muitas novidades. Aroma de café, uma tosta. Ele tem um tostado bem presente. Flor seca. É verdade, ele complexo. tem uma característica, principalmente, né, Rodrigo, que não é das notas primárias, mas ele tem um couro, ele tem um tabaco. Tem couro, tabaco. No nariz você percebe isso de uma maneira muito presente. Cara, é vinhaço. Pra harmonizar com ele tem que fazer um pratão de comida bem complexo também, porque é um vinho que pede isso, sabe? Pede. Tem que ser... Álcool na medida, então a gente vai falar que ele tem... na casa dos 13 e pouco aqui, 13 né? alguma coisa, né? Então, assim, é um vinho que... Elegante. Totalmente elegante. É um vinho que te entrega e que, né, além de toda a qualidade, tudo que a gente percebe nele, né, quando coloca ele em boca e no nariz, é um vinho que traz uma história por trás, né? Eu acho que... Do Rafael. Deve ter sido um dos pioneiros de pioneiros, Lodai, né, exato. Lodai, e Lodai, né? Acho que a gente fala muito, escuta muito de Napa, Sonoma, né, Rodrigo? Mas Lodai é uma região extremamente importante, um dado interessante, né? Lodai produz praticamente 20% de todo o vinho da Califórnia. Ou seja, é representativo, né? É representativo, né? Então a gente percebe que é uma região realmente que traz... E uma coisa interessante de Lodai também, falando de Lodai, foi uma das primeiras regiões a obter todos os certificados e autorizações de produção de vinho sustentável. Ah, que legal, cara. Que é uma coisa de 2005, quando nem se falava ainda de sustentabilidade na produção de vinhos, né? Então o americano já está muito, né, há muitos anos na vanguarda da produção desses vinhos, né? Enquanto o resto do mundo ainda está caminhando em direção a isso. Até tá, cara, é muito legal esse vinho aqui. Tá até tudo esse contrarótulo aqui é também dá pra curtir ele aqui também, né? É o tipo de vinho pra ficar curtindo numa noite, assim, é muito especial. Obrigado, viu, Sasha, por você ter trazido esse espetáculo aqui. Ó, e dá uma olhada, não sei se o pessoal vê aqui, mas dá uma olhada. As borras, né, cara? Nossa, depois a gente vai as borras aqui, todo o depósito do vinho. Também 2008. Agora, numa degustação às cegas, eu nunca diria que isso aqui é 2008, porque tá vivaço o vinho ainda. Tá super vivo, cara. Ele já tem todos os terciários de evolução, né? Ele já tem o toque de oleaginosa também, uma amêndoa defumada, isso eu já acredito que seja um terciário, que ele deve ter ganhado com o tempo de evolução. Com o processo de barrica e depois em garrafa. Nossa, cara, muito bom isso aqui. E assim, fora a história, porque é o que você falou, né? De um imigrante italiano, que provavelmente foi um dos precursores da vitivinicultura na Califórnia. Entrou no navio... Foi na plantar Zinfandel, em Lodai, e hoje, sei lá qual que é a geração da família. Quinta geração. Já estamos olhando para a sexta geração, assumindo a vinícola na sexta geração. E História, isso, passa de tataravô para bisavô, para avô, para filho, enfim. Bom, pessoal, seguinte, para quem quiser adquirir uma preciosidade desta daqui... O Sasha liberou umas garrafinhas para vinhos de bicicleta com um desconto especial. Só que é lógico, estoque minúsculo, então quem aproveitar, aproveitou. Eu recomendo como sommelier, isso aqui é uma experiência. Eu nunca, assim, não é nunca, tinha provado poucas vezes na minha vida vinhos dessa categoria da Califórnia, porque é difícil. Sim. Achar aqui no Brasil, mais quando vai para os Estados Unidos e tal, tem a questão da moeda que dificulta, né, que nossa moeda está desvalorizada. Então é uma experiência muito incrível degustar algo assim. A gente tem algumas garrafas deste vinho dessa mesma safra, tá? 2008. O vinho está impecável. A gente tem essas garrafas no site da Vinhos de Bicicleta e eles estarão com um desconto especial, graças ao nosso queridíssimo amigo Sasha aqui.
que é representante da própria vinícola aqui no nosso país. Então, cara, muito obrigado. É um dos melhores vinhos que eu já degustei. É incrível. Eu acho que ele vai ficar respirando aqui no decanter. Vai ficar melhor ainda. Nosso papo vai ter que continuar aqui depois da gravação. Vambora. A gente vai ter que pedir comida aqui daqui a pouco. O negócio vai longe ainda. E obrigado de coração. Para quem quiser, eu vou deixar os links aí para vocês. E vamos fazer, vamos pegar qualquer hora ele, vamos fazer um julgamento de Paris. Bora! Em São José dos Campos. Colocar uns puta franceses. Vamos pegar uns francesões aqui, vamos fazer isso? O que você acha? Bora! É mais uma ideia, hein, Rodrigo? Olha, quem quiser conhecer esse figura aqui pessoalmente, como eu disse, ele estará no nosso festival Vinhos de Bicicleta. Venham provar os vinhos desse cara, vale a pena, é um trabalho ousado que eles estão fazendo aqui, de trazer vinhos americanos para o Brasil. Isso não é comum, galera, vocês sabem muito bem disso. Quantas vezes a gente fala de vinho americano aqui no canal, então é uma oportunidade e obrigado de coração. Cheers, Sasha. Cheers, Rodrigo. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela aula, cara. Obrigado. Valeu galera.